Immanuel. Immanuel. Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Immanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14, também nos diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Immanuel. Através do nome Immanuel, podemos ver alguns atributos maravilhosos da pessoa e da natureza e a obra principal de Cristo. Queremos ver Cristo na sua glória, examinando este nome que é usado tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. O primeiro fato que aprendemos do nome Immanuel é devido à sua natureza e pessoa, à sua divindade. O nome Immanuel significa Deus conosco. Essa é o que a própria palavra de Deus nos relata. Cristo é chamado Deus, e de jeito nenhum essa qualidade deve ser menosprezada com explicações da lógica de homens. Se a palavra de Deus diz que Cristo é Deus, quem é o homem que dirá que Cristo não é Deus? Cristo é diferente de tudo que pode ser imaginado ou visto na terra ou no céu. Cristo é Deus. Cristo é tão Deus que o próprio Pai o chamou por Deus. Em Hebreus 1:8, ele diz: mas do Filho diz, ó Deus, chamando ele Theos, o Deus triuno, verdadeiro no grego. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O Pai falando do Filho quando ele diz e chama ele, ó Deus. Essa é uma citação do Salmo 45, versículos 6 e 7. O salmista diz, o teu trono, ó Deus, aí o hebraico Elohim, o Deus triuno verdadeiro. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. É o mesmo título que o escritor inspirado Judas usa no penúltimo livro da Bíblia, o último versículo daquele livro, que diz: ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. Amém. Ao único Deus sábio, a palavra de Deus chamando Cristo de Theos. Os nomes que Isaías listou em Isaías 9:6 apontam à natureza divina de Cristo, pois ele só pode preencher todos os atributos dos nomes sendo Deus. Quais são estes nomes? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Cristo é tão Deus que também foi chamado por Jeová. Joel 2:32 fala da profecia que aconteceu no dia de Pentecostes. Em Joel 2:32, o profeta diz deste dia: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, o Jeová, será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Vejamos no próprio dia de Pentecostes, a pregação de Pedro. Em Atos capítulo 2, versículo 21, ele diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este Senhor, em versículo 36, mesmo Pedro pregando: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
E em Romanos 10, versículo 9, Paulo ensinando sobre o Evangelho aos romanos. Diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso, o apóstolo Paulo diz em Efésios 1, 21, que Cristo está acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, pois Cristo é Deus. É uma preciosidade o fato de Cristo ser Deus, e Deus conosco. Cristo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 14. Cristo não é Deus conosco apenas para nos fazer companhia, não. O fato de Cristo estar conosco mostra a obra de Cristo. Cristo está conosco para ser o que precisamos. O pecador necessita alguém o substituir. Este alguém que pode o substituir é Jesus, o Emmanuel. Ele é o substituto propício, pois, segundo Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 3:18 também diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Precisamos de alguém como nós para estar conosco. Precisamos de alguém como nós, mas que satisfaz a Deus completamente. Cristo está conosco, não somente como nós, mas está conosco como Deus. Se Deus não estivesse entre nós, continuaríamos separados de Deus e seríamos ainda os seus inimigos. Mas o nome Emmanuel é usado justamente para mostrar a obra de Cristo de estar entre o homem e Deus, sendo o único mediador. Hebreus 7:25 diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E como 1 Timóteo 2:5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Cristo é o mediador e o salvador de todo pecador que se vem a se arrepender dos seus próprios pecados, crendo nele pela fé, como Deus conosco, o único mediador entre Deus e os homens. Nessa qualidade de Emmanuel, Cristo continua conosco. Ele falou, não temas, mas fala, e não te calas, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E também, Mateus 28:20, ele fala aos apóstolos na caráter da sua primeira igreja. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Cristo continua sendo Deus eternamente. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória, onde Ele continua sendo Deus eternamente. E Ele continua sendo o mediador de todos que estão confiando nele. Ele fala tão carinhosamente, 1 João 2, 1, 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eu pergunto, Cristo é Emmanuel para você? Você já chegou a conhecer Ele pela fé? Conhece a sua obra como mediador pessoalmente? Pode conhecer este Deus conosco por Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados e confiando nele pela fé. E que Deus te abençoe. Obrigado.